O Senhor me deu essa palavra que está em Mateus capítulo 24, gente. Vamos para a palavra de Deus? Senhor, a tua santa palavra para que o Senhor nos revele sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: na verdade, tudo isto, em verdade, vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. As pessoas estão, construir o templo, e o templo foi derrubado, não é verdade? Não ficou pedra sobre pedra. Agora, já estão construindo de novo o outro templo. Mas não é outro templo que está sendo construído, não será para Cristo reinar, será para aquele que é contra Cristo reinar, não é verdade? Então é uma das profecias que já está se cumprindo, a construção do templo. Mas essa construção do templo, quem vai sentar lá vai ser o filho do iníquo. Não vai ser o Senhor que vai sentar. Então vamos lá continuar, para que a gente entenda agora os últimos tempos, o final do mundo, esse tempo que nós estamos vivendo. E ele diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí os discípulos pediram, que o Senhor ensinasse quais seriam os sinais da vinda do Senhor e do fim do mundo. Escute, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Muitas pessoas ainda não têm entendimento sobre o fim do mundo e sobre a vinda do Senhor. Mas ele explicou na palavra dele para nós. Está aqui, Mateus 24. Escute. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então a gente estamos num tempo para ter muita cautela, muita vigilância, pedir para Deus para nós termos discernimento, olharmos para a árvore e para o fruto da árvore, porque muitas das vezes você só olha para a árvore, mas você não olha para o fruto daquela árvore. Falou o nome de Deus, você já diz que é de Deus, mas nem todos que dizem Senhor, Senhor, fazem o que o Senhor manda. O próprio Satanás foi esse, louvado seja o nome do Senhor, que fala o nome de Deus, mas não obedece a Deus. Ele não obedece, mas ele vive por aí falando o nome de Deus. Ele vive se passando como um anjo de luz. Ele vive se passando como um líder religioso. Ele está ali como um lobo, em pele de cordeiro. Ele fala o nome de Deus, vai para o púlpito, prega, vai por aí falando o nome de Deus, mas olha se obedece, olha se tem prática da palavra, olha se tem misericórdia com os outros, como Deus tem misericórdia dele. É só olhar o fruto. Cuidado, cuidado, o Senhor está nos alertando aqui, acautelai-vos, acautelai-vos. Vigiai, cautela, cuidado. Quando vocês verem alguém falando aí de Deus, veja se tem fruto, veja se tem caráter, veja se tem mente de Cristo, veja se tem testemunho de Cristo, veja se tem prática da palavra, gente. Falar de Deus até o diabo fala. Mas o diabo não tem práticas de Deus, não tem prática da palavra. Ele fala a palavra muito bem, gente, para enganar aos outros. Vamos lá continuar? Então, que muitos virão em meu nome. Não foi isso que acabou do Espírito Santo aqui falar? Que nem todos que falam o nome de Deus obedecem a Deus? Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quantos estão sendo enganados? Vocês já viram por aí que tem uns dizendo que é o Cristo e tem muitos seguidores. Tem muitos seguidores. Cuspiu fogo, já está lá seguindo. Curou, já está lá seguindo. Gente, cuidado.
Cuidado, que louvado seja o nome do Senhor. Se você não vê prática de perdão, prática de misericórdia, se você não vê prática de libertação, se você não vê prática de ajudar os pobres, necessitados, viúva, órfão, cuidado. Cuidado, gente, não se engane. Olha para Jesus como Jesus era na terra. Jesus, ele cuidava dos enfermos. Tem uns aí que dizem que são Cristo, mas não cuida de nenhum enfermo. Não expulsa nenhum demônio. Não expulsa nenhum demônio. Louvado seja. Não há uma libertação da vida daquelas pessoas que estão seguindo esses que estão Cristo. Eu vi um tempo desse aí uma reportagem que um se dizia Cristo, que muitos tiraram sua vida, porque ele conduziu as pessoas a tirarem a sua vida. Aonde? Aonde isso? Que o próprio Deus diz que nós não podemos tirar a nossa vida. Ninguém pode tirar a nossa vida. Ele nos deu a vida e só Ele pode nos escolher dessa terra. Então conheça a palavra, porque se você conhecer a palavra, você não vai ser enganado por esses aí que se levantam dizendo que é o Cristo. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha aí, gente. Se você não olhar para o fruto, se você não olhar para a prática da palavra, se essa pessoa não tem prática da palavra, não se engane, porque aí diz que é o Cristo, diz que é um seguidor de Deus, diz que é um enviado de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E diz mais, e ouvireis de guerras. Ouvireis de guerras. Isso tudo no quê? No final do mundo. No final do mundo. O que a gente tem visto? Rumores de guerra. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, olhai, não vos assusteis. Ele está dizendo para a gente não se assustar com tudo isso. É misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, ainda não é o fim. Então, tem que acontecer, porque a palavra de Deus se cumpre, né? A palavra de Deus, ela está revelando o futuro. Ela sabia, Deus sabe, né? Deus sabe, Deus sabia que os homens iam querer deixar de adorar Ele. Ele sabia que os homens iam se corromper. Ele sabia que os homens iam querer ser maior do que ele, que é o que está acontecendo. Os homens iam querer o dinheiro, o poder, não é verdade? Ele sabia que os homens iam querer ser deuses, queriam ser deuses. Porque esses que estão anunciando que são Cristo e não são, eles estão dizendo aqui, eu sou Deus, porque Cristo é Deus. Se você não sabe, estuda a Bíblia, que Cristo é Deus, Deus é Cristo. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. E o Filho de Deus é Deus, né? O próprio Filho de Deus é um Deus. Você está entendendo? Mas o próprio Jesus disse que o seu Pai era maior do que ele. O próprio Jesus disse. Ele nunca, se você estudar a palavra, ele nunca disse que ele era maior do que o Pai dele. Ele nunca disse isso. Tanto é que quando Jesus curava, o que ele orava? Ele orava dizendo, Pai, glorifica o teu nome através da minha vida. Foi isso? Era assim que ele orava. Glorifica o teu nome. O próprio Jesus, Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que tem de gente tomando glória para si, né? Eu curei, eu fiz. O eu sempre na frente. Não, eu não faço nada. Quem faz é Deus. Eu não faço nada, eu preciso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz mais, porquanto se levantará nação contra nação. E o que mais a gente tem visto, gente? Nação contra nação. Olha só, a gente tem visto nação se unires com nação, mas obrigadas, forçadas. Outro se une comigo, ou então eu vou fazer isso com essa nação. Não é verdade? Não é uma verdadeira união. Os que se acham que são amigos, na verdade eles são inimigos dele, uns aos outros. Uns aos outros. Na verdade, eles estão unidos para querer defender a si mesmo.
Tem pessoas que se unem com seus inimigos para quê? Para se defender, para defender a sua vida, para defender a sua nação. Mas na verdade eles não estão preocupados com o povo não, gente. Eles só estão preocupados com o reinado deles, com a família deles. Eles não estão preocupados com o povo não. O único que se preocupou com o povo foi Jesus. Jesus se preocupou com o povo, né? Abraão se preocupou com o povo. Moisés se preocupou com o povo. José se preocupou com o povo. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que tem Deus na sua vida, ele se preocupa com o povo. Mas aquele que não tem Deus na sua vida, ele não se preocupa com o povo não, gente. O único importante é que ele cresça. Ele não está preocupado se o povo vai morrer de fome, se o povo vai comer, se o povo vai ter casa. Ele não está preocupado, não. O que ele quer é que ele tenha. Que ele tenha, que a família dele tenha. Mas o povo, ele não está aí, não, preocupado com o povo. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, por quanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. É o que mais a gente vê. Nação contra nação, reino contra reino. O que mais a gente vê são pessoas com fomes. Pestes, também a gente tem visto. Terremotos, a gente tem visto muito. Em vários lugares. Até no Brasil teve terremoto. Em vários lugares. Tudo aqui está se cumprindo, gente. Tudo está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Só não vê quem não quer. Quem não quer ver. Porque está aí aos nossos olhos. Louvado seja o nome. E continuamos. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Essa guerra, o rumor de guerra, essa nação contra nação, reino contra reino, peste, fome, tudo isso aqui só é o início. Então, o início nós passamos, não passamos? Porque a gente viu acontecer essas coisas. Peste, rumores de guerra, terremotos, tudo isso a gente viu já, não foi? E olha o que ele mais, olha só, o princípio das dores foi isso. Aí ele continua. Então, aí a dor vai continuar. Então, visão de entregar para serdes atormentados. E matar-vos-ão, sereis odiados. A gente sabe que tem a igreja, muitos já morreram. A gente sabe que nós somos o povo odiado pelo mundo. O mundo não nos ama, não é verdade? Aí você fica vendo aí pessoas se levantando dizendo que é o Cristo, que é o enviado de Cristo, e tem ódio por algumas pessoas. Nunca. Deus não tem ódio de ninguém, gente. Jesus veio para libertar. Jesus veio para alimentar os famintos. Jesus veio para mudar histórias. Jesus veio para mudar vidas. Então alguém se levanta aí, em vez de mudar vidas, de melhorar vidas, está aí odiando vidas, gente. Você está vendo que não tem fruto de Deus nessa pessoa? Você está vendo? Você pode até fingir que não vê. Você está cego. Que o Senhor Jesus te cure dessa cegueira espiritual enquanto há tempo. Que o Senhor abra teus olhos para que você enxergue, para que você não creia naqueles que falam o nome de Deus, mas não tem fruto de Deus, não tem caráter do Espírito de Cristo, não tem mente de Cristo. É alguém julgador, ditador, é alguém manipulador, é alguém que está no engano todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, as pessoas que não vivem a verdade, elas falam a verdade por um tempo. Quando pensa que não, elas falam outras coisas que não confirma, que não se testifica com o que elas falaram. Então, aquele que vive na mentira, ele não tem a palavra firme. Às vezes você diz não para uma pessoa. E se você mudar a tua palavra, então a tua palavra não é firme. Então a gente tem que ser firme na palavra. Ou é sim ou é não. Porque se você diz não e depois você diz sim, significa o quê? Que veio da procedência maligna.
maligna. Então a palavra do crente ou é sim ou é não. Você tem que honrar a palavra que você deu aos outros, porque Deus, ele honra a palavra dele. E quem não honra a palavra dele é Satanás. Satanás não honra. Quem não honra a palavra de Deus é os falsos profetas. Os falsos profetas não honram a palavra de Deus. Você já viu aí que tem uns falsos profetas que eles estão mudando as escrituras? Né? Eles não estão honrando a palavra. Tudo está sendo revelado, mostrado. Tudo tá aparecendo aí às claras, gente. Eles estão tirando as suas máscaras. Eles estão se revelando. E aquele que conhece a palavra está enxergando eles. Epa, isso daí não é de Deus. Isso daí é enganador, é enganadora. Isso daí é mentiroso, é mentirosa. Esse daí não veio do Senhor. Porque o quê? Porque o seu fruto está mostrando que ele não é do Senhor. Seu fruto não tem mansidão, gente. Não tem mansidão nenhuma, não tem paz. Estão aí só querendo fazer guerra. Guerra com o povo, guerra com nação, guerra, reino com reino. Pregam a paz e eles mesmos fazem guerra, gente. Vocês já viram isso? Já prestaram atenção que aqueles que estão pregando a paz são os mesmos que estão fazendo a guerra? Estão querendo guerrear com outra, está fazendo a paz com o povo e está guerreando com outro povo? Não é assim que está acontecendo? Eles estão fazendo a paz com o povo, mas estão guerreando contra o povo. Gente, na verdade, a paz que eles estão anunciando é a paz para eles, né? Que eles vivam em paz, mas que não o povo viva em paz. E sim que o povo seja escravo. Ou você faz o que eles mandam, ou você vai viver sem paz na terra, mas com paz com Deus. Aí você escolhe. Ou você vai viver o que temos que viver aqui, que o Senhor está falando, ou você vai perder a tua paz com Deus. Estamos entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, então, hão de entregar para ser atormentados. Vai querer ser atormentado? Vai querer enfrentar a morte? Vai querer suportar esse ódio que ele já tem de nós, né? Louvado seja o nome do Senhor, de todas a gente por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus, por causa do Filho de Deus, por causa do nosso Salvador. Nós viveremos isso, nós já vivemos isso. Quantos já morreram, de quantos já foram mortos por causa do nome de Deus, por causa do Filho de Deus, por causa do nosso Deus? Quantos foram mortos? O próprio Jesus, não foi? O próprio Jesus, gente. Levaram ele para a cruz, o mataram, crucificaram. Mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E você e nós passaremos por isso, mas nós iremos vencer a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso que você tem que ter entendimento. Jesus, ele carregou a cruz. Jesus passou pela morte. Jesus passou pela humilhação, pelo sofrimento. Foi vendido, foi traído, foi zombado. Louvado seja o nome do Senhor, mas ele ressuscitou o terceiro dia, vive e reina para sempre. E você vai viver e reinar para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, gente. Se estamos sofrendo aqui, mas é para vivermos, louvado seja, essa grande tribulação era para vivermos a glória de Deus. O tempo vindouro, aquilo que o Senhor tem para nós oferecer. Você está preparado por isso? O Espírito Santo ontem, orando, ele falou, preparar o meu povo para prosperar, não preparar o meu povo para tribulação, não preparar o meu povo para a minha vinda. O Espírito Santo, eu em oração, ele falou, minha filha, eles prepararam o meu povo para prosperar. Deus vai prestar conta com Deus, gente. Aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos, nós vamos prestar conta por Deus. O juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. E onde o Espírito Santo falou, brandou, eles estão levando o meu povo à prosperidade. Ontem na madrugada entrou muita gente com medo.
Ai, irmã, eu tô com medo. Ai, irmã, eu quero morrer. Não porque queria se matar, mas porque já queria morrer porque não quer viver a grande tribulação. O início, né? Uma parte da grande tribulação. Vamos ver aqui, ó. Vai já falar aqui. E aí ele diz, e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. A gente vê aí um monte de falso profeta, gente. Profeta carnudo que não tem nada de espiritual. Que você olha, pelo amor de Deus. Mas porque está falando em línguas. Porque fala em línguas que você não sabe nem o que está sendo pronunciado ali. Muitas das vezes está falando em línguas e é demônio te amaldiçoando. Mas você está lá ouvindo aquele profeta. Pelo amor de Deus, gente, se você não sabe o que aquele profeta está falando em línguas, porque profeta é o que leva a palavra de Deus, né? Então, se você não sabe o que está falando em línguas, se for o demônio te amaldiçoando, ele está lá falando mentira para você e você está lá acreditando, só porque está no monte, está fazendo uma live no monte, está fazendo uma live não sei aonde, porque está lá com um monte de coisas, com um monte de imagem, né, da estrela de Davi, tem um leão nas costas, tem uma águia. Você já viu o cenário dos falsos profetas? Você já viu como é que é o cenário deles? Que eles fazem? Eles fazem tudo ali, um cenário para que vocês acreditem que eles são de Deus. Aí fala em línguas que você não sabe nem o que eles estão falando. Muitas das vezes está amaldiçoando você e você está lá dizendo sim. Ainda está lá semeando na vida deles, porque eles vivem pedindo para vocês semearem na vida deles. Os falsos profetas vivem pedindo para semear na vida deles. Gente, presta atenção. O Senhor mostra, nos ensina, nos dá sinais, nos dá discernimento. O problema é que a humanidade não quer saber de estudar a palavra de Deus, de conhecer a verdade. Os seres humanos não querem ter conhecimento. Os seres humanos não querem ter profundidade com a palavra de Deus. Os seres humanos não querem ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai falar e vai revelar: eu não estou nesse negócio, eu não estou nesse lugar, eu não estou de acordo com isso. Louvado seja o nome do Senhor, eu não estou aí. O Espírito Santo vai sempre falar para aqueles que têm intimidade com Deus. Por que você quer ter intimidade com tanta gente que fala uma língua estranha que você não sabe nem se é o Espírito Santo falando naquela vida? Porque se você conhecesse a palavra, você saberia que quando o Espírito Santo é derramado na nossa vida, há edificação em nossa vida. Quando o Espírito Santo se derrama na nossa vida, nós somos edificados. E a gente vê um tipo de pessoas que não tem edificação na sua vida. Só fala lá um tipo de língua que nem sequer é do Espírito Santo. E repete lá não sei quantas vezes a mesma linguagem. Repete lá, mentira. Estava na igreja. Aí tinha uma irmã dando glória a Deus, o pastor estava pregando e ela lá pulando e não sei o que, toda animada, é de Deus, é não sei o que, sabe aquela falsa alegria, sabe, que você não via aquela sinceridade. Eu nova convertida, hein? Aí ela perto de mim, eu digo, meu Deus, por que ela está sentindo e eu não estou? Senhor, esse derramamento aí na vida dela não está me dando paz não, sabe? Eu estava perto dela, mas não estava sentindo paz, porque o Espírito Santo te dá paz, né? Quando o pastor chegou na hora dele orar por todos, aí sabe o que ele falou? Espírito do engano, sai dessa vida. Sabe o que aconteceu? A irmã caiu, porque o espírito que estava nela foi para a terra, caiu por terra. E ela se levantou, obreiras, dê água para essa irmãzinha. Tava lá, gente. Tá entendendo? Então, muitas das vezes, esses falsos profetas tá aí falando em línguas, tá te amaldiçoando e você nem sequer sabe o que eles estão falando. O que a Bíblia ensina, quando alguém for falar em língua, tem que ter aquele que tem o dom de discernir a língua, o intérprete da língua. Aí você não sabe nem o que a pessoa está falando. O Espírito Santo, eu falo em línguas.
Mas eu faço de tudo para não falar em línguas aqui na live. Por quê? Porque não tenho aquele que discerne a língua, né? Do meu lado. Não, ela está falando isso, o Espírito Santo através dela está falando isso. Então eu faço tudo para mim receber esse derramamento do Espírito, de falar em línguas, no meu secreto. E não para eu estar aqui na live falando em línguas. Tá entendendo? Cuidados com os falsos profetas, que enganam a muitos, hein? Eles enganam. Surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar o pecado, gente, o amor se esfriará. Que amor é esse? Não é o amor você com teu esposo, não. É por causa que as pessoas se esfriaram para orar, se esfriaram para buscar a palavra, se esfriaram para adorar a Deus, se esfriaram para ter vida e relacionamento com Deus. Esse amor que se esfriou, gente, foi a busca por Deus. Foi a busca para o derramamento do Espírito Santo na tua vida. Quando o Senhor me resgatou, o que mais eu escutava era pessoas querendo ser cheias do Espírito Santo. Era pessoas querendo ser batizadas com o Espírito Santo. Hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente não vê as pessoas buscarem esse derramamento do Espírito Santo para a sua vida. As pessoas querem casa, querem carro, querem prosperidade. Trocaram o Espírito Santo pela prosperidade, gente. Eu sou do ministério que o Senhor me levou, quando Ele me resgatou, que eles sempre estavam nos ensinando para nós buscarmos o quê? O Espírito Santo na nossa vida. Hoje, o que a gente mais escuta em vários lugares, em várias assembleias, que você busca o quê? A prosperidade e não o derramamento do Espírito Santo. As pessoas querem ser avivadas sem pedir para o Espírito Santo se derramar na sua vida. As pessoas querem ser avivadas sem joelho no chão, gente. Não tem avivamento se não tiver joelho no chão, gente. Não tem avivamento se não tiver humilhação. As pessoas não querem se humilhar para Deus. As pessoas chegam na presença de Deus. Deus me dá isso. Deus me dá aquilo. Deus me dá aquilo outro. Deus, eu preciso disso. É isso que as pessoas chegam. As pessoas não se humilham. Deus, eu não mereço. Deus, eu ainda erro. Deus, eu sou falha. Deus, me perdoa. Deus, me santifica, me purifica. Ainda não estou santificada, ainda não estou separada, ainda gosto disso. As pessoas não se humilham para Deus. Deus, eu estou me humilhando porque, Senhor, eu sei que só o Senhor pode me exaltar, mudar a minha vida, mudar o meu entendimento. Só o Senhor pode me dar o fruto do Espírito Santo, mansidão. Os frutos que eu não vou estar repetindo aqui, você tem que buscar a Bíblia. Você tem que buscar a palavra de Deus. E se você entrar nas assembleias, a maioria das assembleias só está pedindo o que? O derramamento da prosperidade. Tudo vai ser destruído, meu querido. Essa prosperidade não vai te salvar. Como a cura também não te salva. O que nos salva é Jesus na nossa vida, o Espírito Santo na nossa vida. É mudança de vida, é nascimento. Tem pessoas que têm não sei quantos anos de crente. Ainda não nasceu, continua sendo velha criatura, continua sendo velha criatura. Sem não nascer de novo não vai entrar no reino do céu. O Cristo, Ele nos transforma, gente. Ele muda a nossa vida, Ele mudou a vida da prostituta. Ele mudou a vida dos discípulos, Ele mudou a vida de Zaqueu. Ele mudou a vida de todos aqueles que ele estava na terra, que ele mudou a vida de Pedro, de Paulo, que era Saulo, que era perseguidor. E Cristo na nossa vida, Ele muda a nossa vida, gente. Ele muda, Ele nos transforma para melhor, para melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão na igreja há muito tempo, ainda é o mesmo coração. Trocou as vestes, tem aparência de piedade, tem aparência de crente. É um povo que vive de aparência. Né? A maioria do povo vive de aparência, mostra para os outros que tem Deus na vida, mas o fruto não testifica. O testemunho não testifica. É crente na igreja, mas dentro de casa, pelo amor de Deus, é um endemoniado, é um falso profeta. É crente dentro da igreja, mas está aí nas plataformas como falso profeta.
Não é assim? Por quê? Porque o povo não tem discernimento, o povo não tem entendimento da palavra, o povo não tem conhecimento. Todo aquele que não tem conhecimento, entendimento, ele é fácil de ser enganado. Ele é fácil de ser enganado, a gente vê um povo aí fácil de ser enganado. Tudo engana o povo, prometem isso para o povo acredita quando pensa que não. Quando querem conseguir o que eles querem, eles são uma coisa. Quando eles conseguem, eles se revelam quem são. Te abandonam, te abandonam. Não estão nem aí se você está bem ou não está. Nem sequer te visitam, né? Nem sequer te telefonam, como é que você vai, por que você não veio para a congregação. Quantas pessoas que você não foi mais para a congregação e nem sequer ligaram, você está bem, você está doente, como é que você está, por que você não veio, não é? É fruto, gente, é fruto aí mostrando. Porque aquele verdadeiramente que ama a ovelha, faltou uma semana, já começa a orar, né? Senhor, cadê essa ovelha? Faltou 15 dias, aí, né? Eu, no caso, eu digo sempre assim, Senhor, eu vou esperar um mês. Se não vir, aí eu vou atrás. Eu espero um mês. Porque às vezes a pessoa tá lá com problema, tá cansado, tá com alguma coisa e não quer vir, né? Aí tudo bem. Aí deu um mês, eu digo, opa, o que está acontecendo? Como você está? Posso ir na sua casa? Aí a pessoa vai e revela. A pessoa fala qual é a situação. Mas tem gente que já está mais de não sei de quantos anos fora do templo e as pessoas não foram atrás de você, não foram perguntar como você estava, não foram saber por que você não foi. Se você adoece, não te levam a ceia na tua casa. Está lá doente. Quantos anciões que não podem ir para a congregação, que ficam sem tomar a Santa Ceia? Ai, irmã, ninguém vem me dar ceia aqui. É, gente. E aí? O fruto tá aí, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer, mas o fruto tá aí de cada pessoa. A iniquidade se multiplicou. E as pessoas não têm mais amor pelas ovelhas. Não tem amor por orar por vidas. Oram pela prosperidade. Oram para casar. Não é isso que o povo... Lembra do povo de Noé? Noé estava falando da vinda de Jesus e o povo queria o quê? Curtir a vida. Queriam casar, se davam em casamento. Viviam na prostituição. Queriam curtir a vida. Queriam a prosperidade, né? Porque para curtir a vida tem que ter dinheiro. Não tem? Para viver a vida boa aí tem que ter dinheiro. Para ser salvo tu não precisa ter dinheiro. Graças a Deus, né? Imagine se para nós sermos salvos nós precisássemos ter dinheiro. Os pobres estavam perdidos. Mas o que ele diz em Mateus capítulo 5? Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. É. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Vamos continuar, porque a palavra de Deus é maravilhosa, é linda. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere até o fim. Nós temos que perseverar na palavra, nos ensinamentos de Cristo, na doutrina de Cristo, não na doutrina dos homens, não na doutrina de demônios, não na doutrina dos falsos profetas, não na doutrina da prosperidade, pelo amor de Deus. Persevere até o fim na palavra de Deus, nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos de Deus, nos ensinamentos que o Senhor tem nos dado para perseverar até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém te oferecer outro evangelho, não receba. Não receba, louvado seja o nome do Senhor. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E testemunho em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando o evangelho de Cristo for pregado a todo mundo, aí sim verá o fim. Por quê? Porque ninguém vai poder dizer assim, eu não ouvi falar de Jesus.
Não falaram para mim aceitar Jesus. Não falaram que ele era o meu Salvador. Não falaram que ele era o Messias. Não falaram que ele viria arrebatar a igreja. Não falaram que eu tinha que me santificar. Ninguém vai poder falar isso para Deus. Ninguém vai poder. Não, tu não falaste do teu filho para mim. Todo o evangelho será pregoado a toda criatura. Quando for pregoado a toda criatura, será o fim. Então significa ainda que não estamos no fim, porque o evangelho não foi pregoado a toda criatura. Está acontecendo tudo o que está acontecendo. Falsos profetas, apostasia, enganos, mentiras, guerras, pragas, pestes, terremoto, tudo está acontecendo, mas ainda o evangelho não foi pregoado a toda criatura. Tem lugares que é difícil entrar um missionário, gente. Quantos missionários já morreram em lugares que eles não recebem a Cristo de jeito nenhum, porque eles foram ensinados a adorar outro Deus. Quantos missionários já morreram? Então, ainda há umas tribos, né? Uns lugares a qual o evangelho ainda vai ser pregoado. Quando for pregoado lá naquele lugar, aí através da internet, a gente pode chegar em lugares que em corpo presente a gente não chegaria. Você sabia disso? Que o mal, ele está usando a internet, ele está usando a internet para destruir o povo, né? Eles querem reinar, só vai ficar, eles acham que só vai ficar eles, né? Que eles vão vencer, que eles vão destruir a igreja. Só que a própria internet, ela está alcançando a muitos lugares. Por quê? Porque através da internet, eles vão ter o controle da vida dos seres humanos, né? Da vida dos seres humanos. Então, através da internet, o que acontece? O evangelho está sendo pregoado aonde a gente não pode entrar, mas a internet entra. Você está entendendo? Falta pouco, gente. Falta pouco para Jesus voltar. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Já estudaram o livro de Daniel? Vão lá estudar. Está no lugar santo que lhe atenda. Então, os que estiverem na Judeia fugirão para os montes. Aí vai começar o quê? O povo de Deus a fugir. Estamos entendendo? Ontem eu coloquei na outra plataforma que nós estamos chegando já na grande tribulação. Aí eu coloquei lá na outra plataforma. Muitos vão fugir da sua casa. E alguém veio e me rebateu. Não, irmã, nós já estamos na tribulação, nós já estamos. Eu disse, tu já está fugindo da tua casa? Aí eu peguei essa passagem aqui de Mateus e dei para ela. Copiei e coloquei lá para ela ler. Há pessoas que não têm entendimento, gente, da palavra. Então vai acontecer isso aqui, ó. Quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Então os cristãos vão ter que fugir. O Senhor está dizendo aqui. Porque tem gente dizendo aí que você vai ser arrebatado antes de acontecer isso. Não vai. Vai primeiro acontecer isso. Vai acontecer essa fuga. Tá entendendo? E aí escute mais. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Lembra lá da mulher de Ló? Quando o Senhor foi destruir Sodoma e Gomorra, o que foi que o anjo disse para Ló? Não olhem para trás. E a mulher de Ló olhou para trás. Essa segunda-feira Deus trouxe essa mensagem. O Senhor, ele tem falado para nós. Vai chegar a perseguição e você não vai poder levar suas coisas. Como é que tu vai fugir, gente, carregando teus bens? Fala aí para mim. No máximo que tu vai poder levar é o teu carro. E ainda assim ainda vai acabar a gasolina. Sei lá como é que ele é usado, álcool, diesel, né? Essas coisas. Tá entendendo? Aí me fala uma coisa. Você tem que acumular bens na terra?
Porque quando chegar esse tempo de fuga, tu vai levar teus bens? Tu vai levar? Tu vai poder levar a tua casa, a tua mansão? Tô falando do cristão, né? Dos cristãos. Tu vai poder levar todos os teus bens, teus móveis de luxo? Porque tem um monte de cristão aí que tem um monte de móvel de luxo, né? Ah, irmã, é pecado? Não é pecado. Mas nesse tempo aqui tu não vai poder levar isso aí. Tu não vai ficar tudo para trás. Porque se tu voltar para querer levar tuas coisas, vão te pegar. Vão te pegar. E vão te pegar para quê? Para te levar como escravo. Para te torturar, para te atormentar. Tá entendendo? Estamos entendendo? E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Olha aí, a mãe, vai acontecer que nem roupas. Porque, gente, você vai fugir. A pessoa que foge, eu nunca fugi, né? Mas eu vi filmes, né? Eu vi filmes de guerra, por exemplo. Então, quando as pessoas que estão fugindo, o que elas fazem? Elas levam a menos coisa que puder. Não é verdade? Às vezes não leva nem roupa. Isso aqui que o Senhor está dizendo, ó. Aí tem tanta gente preocupada com roupa, né, gente? Guarda-roupa tá cheio. Vai ficar tudo para trás. Ou tu foge, ou então tu vai perder a tua salvação. Tá entendendo? E aqui o Senhor está aqui nos alertando. Mas ai das grávidas. Olha aí, tem um monte de mulher aí dizendo: ah, irmã, ore por mim, porque eu quero ter um filho. Minha querida, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu oro para Deus: Senhor, não deixe meus filhos ter mais filho, não. Não permita, Senhor. Nós já estamos no final do tempo. Nós não estamos no tempo, gente, do início de multiplicar, não. Nós não temos no tempo de multiplicar-vos, não, né? No tempo de Abraão era o tempo da multiplicação. O povo de Deus seria multiplicado, as gerações, não é verdade? Mas hoje nós estamos no final do tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala aqui, né? Mas ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. Você pensou com recém-nascendo fugindo? Você vê os filmes aí, esses filmes aí que dizem que é ficção, que é mentira, esses filmes aí é o plano do maligno para fazer contra nossas vidas. Vocês viram aí os robôs do filme? Aonde que eles estão? Na vida real, gente. Se você estudar o livro de Daniel, fala desses robôs. Fala desses robôs. Um problema é que as pessoas não gostam de estudar, né? As pessoas passam colando, pagam os outros para fazer sua prova, mas não querem estudar. Aí ficam aí sem saber o que fazer, ficam sem saber, não sabem de nada, ficam ignorantes, né? São cegos, né? São ignorantes. A ignorância é uma cegueira, gente. A ignorância, as pessoas é fácil de ser enganada. Mas aquele que estuda, eu quero ver se ele é fácil de ser enganado. E orai, agora ele continua aqui dizendo: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Então, olha aí que ele já está orando. Olha aí que a gente temos que orar. Interessante que eu não orava por isso. Eu nunca orei, Senhor, que a nossa fuga não seja no inverno. Vou começar a orar por isso. Porque eu oro para Jesus me levar, gente. Confesso para vocês que eu oro para Jesus me levar antes de tudo isso. Mas ele não leva. Até agora não quis me levar. Mas é claro que eu também oro que seja feita a vontade de Deus. Eu não sou covarde. O Espírito Santo de Deus não deixa nós sermos covardes. E uma coisa que eu faço muito na minha oração é pedir para o Espírito Santo de Deus me revertir, me encher para tudo que virá. Só que agora eu vou começar a orar por isso. Senhor, que a nossa fuga não seja no inferno. Olha aí, eu estava falando para Deus tem tanta coisa para a gente orar, né? Eu, pelo menos, tantas coisas para me orar, fora o que o Espírito Santo coloca no meu coração. E agora eu vou começar a orar por isso. Eu nunca orei por isso, você sabia disso? Não, né? Que eu nunca contei para vocês. Agora, olha só, o Senhor me ensinando. Tu ora por tanta coisa,
Então agora começa a orar para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a orar, principalmente agora nos últimos tempos, porque haverá então grande aflição, gente, grande. Hoje nós vivemos aflições, então vai chegar esse tempo de grande aflição. O que você está vivendo hoje que te aflige? E ele continua, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então, você já passou por muitas aflições, não foi? Então, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Olha aí, ninguém iria se salvar. Porque o que vem aí, gente, vai fazer muitos se perderem. Muitos. Muitos vão negar a Jesus. A palavra de Deus em Mateus 25 fala sobre as 10 virgens, né? A metade da igreja, elas entram com o noivo. A outra metade, elas não têm azeite e o Senhor fecha a porta para elas. Estejamos atentos na palavra de Deus, porque Ele está mostrando, Ele está nos ensinando, Ele está nos revelando como será o final do tempo. E aqui ele diz mais, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, estão falando aí, né, que o Messias está por aí. Não estão falando? Eu vi reportagem aí, os próprios judeus falando, né? O próprio povo de Cristo na terra estão falando aí que o Messias está na terra. Ele está nos nossos corações, mas aqui nessa terra de pecado ele não está não. E ele não vai pisar nessa terra de pecado não. Vamos continuar aqui. Abreviados é que ele dizia, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos. O que mais a gente vê, desde criança que eu vejo falso Cristo, desde criança desde quando eu me entendia, claro, né? Que a criança começa a ter o entendimento. Que alguém dizia, o Cristo está ali, o Cristo não está não sei aonde. E esses falsos Cristos, foram tudo, caíram tudo por terra, né? Foram tudo revelado que eles não são verdadeiros. Aí o que acontece? E não dê crédito, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Está cheio de falsos profetas, gente. Estamos nesse tempo dos falsos profetas. Estamos nesse tempo dos falsos cristos, gente. Você precisa da palavra de Deus para você ter conhecimento, entendimento, discernimento. Por que a Bíblia é proibida em vários países? Por quê? Porque eles não queriam que você tivesse conhecimento, não queriam que essas pessoas tivessem entendimento da vinda de Cristo. E são pessoas fáceis para serem enganadas. Louvado. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais. Presta atenção. Esses falsos profetas farão grandes sinais, gente. Então não vá crer aí porque o fulano está curando, né? Porque o fulano está lá fazendo grandes sinais. Preste atenção nisso. Os falsos profetas também farão esses sinais. Preste atenção, você conhece o profeta, não é pelos sinais que eles fazem, mas pelo quê? Pelo fruto, pelo caráter, pela misericórdia, pela fé, pela santificação, pela separação. Não é por causa dos sinais, gente. Dá para entender, dá para aprender, dá para entender, aprendemos. Os falsos profetas vão fazer sinais e prodígios. Pelo amor de Deus, entendam isso. Não é por causa que você está vendo alguém curar, porque você está vendo algum sinal prodígio, alguma coisa sobrenatural, que significa que é o Cristo, que é um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ele tem prática da palavra, ele não é mentiroso. Louvado seja ele, não é enganador, ele é cumpridor da lei, ele é praticante da palavra. O último tempo é a última oportunidade para você aprender e entender. Para quê? Para que você não seja enganado, para que você não seja um desses que ficará, que perderá a salvação por causa do enganador.
Então preste bem atenção que o falso profeta ele vem fazendo aquilo que nós precisamos e que mais as pessoas precisam, de cura, de milagres e de prodígios, não é isso? Pois é, o falso profeta vem fazendo isso, gente. Estuda o Apocalipse, que vai ter os espíritos imundos de rãs, eles farão prodígios. Está em Apocalipse. Estuda. Estuda, eu quero que vocês estudem. Às vezes, irmã, me dá esse estudo. Não dá, gente. Nós estamos no final do tempo. Se você não for procurar a palavra de Deus, tirar um tempo para Deus, aqui o Senhor está falando, aqui o Senhor está ensinando. Mas a lição é dada, mas o aluno tem que estudar quando chega em casa. Não é verdade? O Senhor nos ensina, mas nós temos que estudar a palavra, gente. Se você vai para uma faculdade, o teu professor está lá te ensinando, mas se você não for para dentro da tua casa, para o teu quarto, estudar madrugadas e madrugadas para tu passar naquela faculdade, tu não passa. Só se tu pagar, né? Porque hoje o dinheiro faz isso. O dinheiro compra tudo, só não compra salvação. O dinheiro não compra salvação. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olha aí, é muito sério, gente. Porque esses falsos profetas, eles vão vir para enganar mesmo, né? Então, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Mas graças a Deus que os escolhidos não serão enganados. Você é um escolhido? Escreve aí se você é um escolhido. Escreve aí. Eu sou uma escolhida. Eu sou um escolhido. E eu não serei enganada. Dá para você escrever? Dá para você dizer para o inferno ouvir? Eu sou uma escolhida e não serei enganada. Dá para você falar, dá para você profetizar para a tua vida. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Abre a tua boca aí na tua casa e fala. Eu sou uma escolhida. Eu estou falando por mim. Vocês vão falar por vocês. Eu sou uma escolhida e não serei enganada. A palavra tem poder. Profetiza para a tua vida. Eu sou um escolhido, não serei enganado. Eu sou uma escolhida e não serei enganado. Vocês não gostam de profecia? Então profetiza isso na tua vida. Eu sou uma escolhida e não serei enganada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é poder, a tua palavra é poder. Se você diz, eu sou uma escolhida e não serei enganada, o que acontece? Essa palavra vai se cumprir na tua vida porque você está tomando posse dela. A palavra é isso, eu tenho que tomar posse dela para minha vida, tome posse. Quando Jesus me resgatou, eu ouvi uma voz que disse assim, a palavra é tua, toma posse. Eu era nova convertida, não entendia. E eu cheguei com a minha mãe na fé, minha mãe na fé porque tinha a mesma fé. Hoje Jesus já colheu, né? Já venceu, já é vencedora. E eu cheguei com ela e eu falei, irmã, eu ouvi uma voz dizendo para mim, na madrugada, hein? Comecei a orar na madrugada, né? E eu ouvi aquela voz dizendo assim, aquela voz tão suave, gente. Tão suave, a voz do Espírito Santo, gente. É muito suave. A voz de Deus, o Espírito de Deus, quando quer nos corrigir, é que nenhum pai que fala sério. Ele fala com autoridade. Ele fala assim, fazendo tu obedece, porque tu tá errando, sabe? Mas o Espírito Santo, quando nos ensina, a voz dele é muito suave, gente. A voz do Espírito Santo. E eu escutei o Espírito Santo falando a mim, a palavra é tua, toma posse. E eu não sabia o que era isso. Aí a irmã disse, irmã, a palavra é a Bíblia. A palavra é as Escrituras Sagradas. Então toma posse dessa palavra para a tua vida. Guarda ela no teu coração. E profetiza para a tua vida. Porque as pessoas estão mandando profetizar, sabe o quê? Riqueza, prosperidade. Mas elas não estão mandando você profetizar que você é uma escolhida e que não será enganada. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque é isso que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Quando estão falando você profetizar só riqueza para a tua vida, mas não estão falando para você profetizar que você é uma escolhida e que você não será enganado, que você é um escolhido e que você não será enganado. Toma posse dessa palavra e viva essa palavra. Nós tomarmos posse da palavra de Deus para a nossa vida. Gente, a palavra de Deus é a maior riqueza. Mas as pessoas não querem. As pessoas querem dinheiro. As pessoas querem casamento. As pessoas querem o material. Elas não querem o espiritual. As pessoas querem, louvado seja o nome do Senhor, os enganos. As pessoas querem a terra, as pessoas não querem o céu. As pessoas querem conquistar o mundo, mas não querem se esforçar para entrar no reino do céu. As pessoas querem o Deus para servi-los, mas não querem servir a Deus. As pessoas querem ser amadas por Deus, mas não querem amar a Deus. Não querem amar a Deus. Ama o carro, ama a casa, ama o marido, ama os bens, ama o dinheiro, ama a prosperidade, mas não ama a Deus, mas não ama o Filho de Deus. São pessoas que estão sofrendo porque não amam a Deus. Porque nem sequer se amam. Porque na verdade não sabe nem o que é amor. Sabe o que é prazer, né? Prazer sabe o que é, mas o amor não sabe. Nunca viveu um amor de verdade. Feliz aquele que viveu um amor de verdade, que vive em comunhão com a sua esposa, em concordância, que não quer perder essa esposa, que não quer perder esse esposo, que suporta no momento de fraqueza, que aguenta ali no momento de ira, de dificuldade, que ajuda, que é uma pessoa que ajuda. Não, nós vamos vencer, você vai melhorar, você vai conseguir. O amor transforma, gente. O amor transforma vidas. O amor, ele apaga a multidão de pecados, a Bíblia diz. Somente o amor para apagar os nossos pecados. O amor que Cristo teve por nós, deu a sua própria vida por nós. E eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Se alguém disser que o Cristo está em tal canto, não vão lá, pelo amor de Deus. Por favor. Sabe aquele povo que diz assim, olha, estão dando alguma coisa ali, aquele povo lá necessitado, corre para lá, né? Tem um profeta ali que revela, que cura, que não sei o quê, aí a pessoa corre tudo lá para aquele profeta. Cuidado que pode ser um falso profeta. Cuidado que pode ser um falso Cristo. Vou dizer algo para vocês. Você é um Cristo. Todo aquele que recebe Jesus se torna imagem e semelhança de Deus. O outro lado é contra Cristo. Então, aqueles que são contra Cristo não são imagem e semelhança de Deus. São imagem e semelhança do maligno. Vocês olham para eles e você vê uma imagem que não é verdadeira, que não é semblante de Deus, que não tem um brilho do Espírito Santo. Eu vi agora, por esses últimos dias, alguém batendo palma para pessoas que não têm imagem e semelhança de Deus, que não tem o brilho do Espírito Santo, só fala de Deus, está lá falando de Deus. Mas a gente não pode, né, abrir os olhos de ninguém. Só Deus que pode abrir os olhos dos cegos. Somente Deus pode curar os cegos. Mas tem gente aí que já está lá, seguindo o falso profeta e seguindo o falso Cristo. Você é um Cristo. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você se torna cristão. Você se torna Cristo. Você se torna filho e filha de Deus. Estamos entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. E assim ele continua. Porque eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acredites. Porque assim como o relâmpago, aleluia, Jesus. Você já olhou para o relâmpago? Você já viu como o relâmpago aparece? Então o Senhor está te ensinando e me ensinando agora.
assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Jesus, a tua igreja te espera e nós somos escolhidos e não seremos enganados. Pois onde estiver um cadáver, ali se ajuntarão as águias. Estamos entendendo, gente? O Senhor está nos ensinando. Logo, sinai da segunda vinda. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu. Olha só. As estrelas cairão. E o céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Estamos entendendo qual será o sinal que o Filho do Homem vai vir, louvado seja o nome, em grande poder, nas nuvens, não pisando na terra. Ele ficará nas nuvens. Então todo esse que se diz que é o Cristo, que está pisando aqui na terra, é falso profeta, é falso Messias. Dá para nós entender e aprender isso. Aleluia, Jesus. E ele enviará os seus anjos com um rígido clamor de trombeta. Maranata, eu já fico imaginando, gente. Eu já fico vendo isso. As trombetas tocando, os anjos. Oh, meu Deus. E o Senhor, louvado seja o nome do Senhor nos céus. Oh, Deus querido, Deus de poder, sinta a presença de Deus, pelo amor de Deus. Seja a igreja, entre na palavra, viva a palavra, sinta o Espírito Santo, viva o dia do arrebatamento como se fosse hoje. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e os quais ajuntarão seus escolhidos. Lembra o que eu disse para você profetizar e tomar posse para você e dizer: eu sou uma escolhida e não serei enganada? Lembra que foi que o Espírito Santo tocou no meu coração? Diz para eles, profetizar para eles que ele é um escolhido e não será enganado, que ela é uma escolhida e não será enganada. Toma posse da palavra de Deus para a tua vida. Ela vai se cumprir. Porque a palavra de Deus se cumpre nas nossas vidas. E ele diz aqui: os quais ajuntarão os seus escolhidos. Desde os quatro ventos virá escolhido de todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor, maravilha, né? Maravilha, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, Deus do céu, é maravilhoso, gente. É como se eu estivesse vendo tudo isso. É entrar na palavra e viver a palavra, né? E outra extremidade dos céus, aprendei, pois esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Você tem que discernir o tempo. Que tempo? O tempo da vinda do Senhor Jesus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, o quê? Essa geração vai acontecer todas estas coisas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.